fica feliz, né, por eles nos valorizarem tanto. É saber que pessoas como eles têm se incomodado com a nossa postura, com o nosso comportamento, nosso trabalho no meio da política, nos deixa muito felizes e cheio de tesão, né, de pau duro, Olavo, para continuar fazendo o que a gente está fazendo, porque senão né, não vejo outra forma de você não partir para dentro deles. E eu acho que a internet é que vai ser o divisor de águas diferencial nesse ano. E aí a gente tem que contar com pessoas assim, com programas como o Rádio Vox, para dar voz não a gente não, como tem sido dado em vários outros hangouts, com aquelas pessoas que já falei anteriormente. A gente está conseguindo aos pouquinhos ir mudando o pensamento de muita gente que está se encorajando de sair do armário, vamos dizer, no bom sentido. No segundo caderno do Globo dessa semana, tem uma entrevista lá, pergunta e resposta, por Wagner Moura, que é um da esquerda caviar. Ele está na Alemanha agora. E uma das respostas que ele deu, que eu fiquei muito feliz, a única coisa que eu aproveitei da entrevista, que o número de jovens que está tendendo a ir para a direita tem aumentando em nosso Brasil. Então, fiquei feliz com isso. A questão, para encerrar sobre mentira e verdade, até escrevi aqui agora, né? Os petistas criticam o que amam, né, a ditadura, né, e elogiam o que detestam, democracia. Exatamente. Esse é o mote deles. Você vê que para eles usarem a máquina do Estado para favorecer um candidato é não apenas normal, mas é obrigatório. O resto do partido cobra deles. Depois, agora você está no governo, não vai nos ajudar? Quer dizer que para eles, você agir de maneira honesta, limpa, idônea, entender que o Estado pertence a todos e não ao partido deles, para eles isso é imoral. Moral é o contrário. É o espírito mafioso, eles sempre foram assim. É porque o Celso Daniel, né, aquela coincidência toda que entre o sequestro e o corpo, né, e até alguns meses depois, todos tiveram contato com o Celso Daniel, morreram. Desde o pobre desgraçado do garçom até um legista, né, que achou o corpo e falou que foi torturado, porque a tortura só pode haver, você pode ver marca, enquanto o cara está vivo. Se o cara já morreu, está porrada nele, não aparece hematoma nenhum. Agora você pode ver, o PT foge desse caso como o diabo da cruz. Inclusive por ocasião da votação. O Zé Dirceu não disse, isso aí foi uma organização de direita? Olha a cara de pau, rapaz. Até que os caras assim, cometem um crime e já acusa alguém. Agora, por que ele foi torturado? Olha, é até bom, porque a tortura, por exemplo, né, é a peste que os militares têm. Por que o Celso Daniel foi torturado? Porque ele tinha que dizer onde estavam os dossiês que ele tinha feito para denunciar o pessoal do PT que estava extorquindo lá via empresa de ônibus para a campanha do PT em 2002. E a tortura, tanto é que o Celso Daniel não apareceu nenhum dossiê. Ele contou até onde não tinha dossiê, ele falou. Agora, vem essa Dilma Rousseff falar que resistiu à tortura dos militares, não falou nada. Ninguém resiste à tortura. Ninguém resiste. Sabe disso, Olavo? Ninguém resiste. Eu não acredito. Fui torturado por isso. Tem problema psicológico qualquer ali, um negócio, um cara normal. Não resiste. E todo mundo da esquerda foi torturado e não falaram nada. Todo mundo. E o povo engole, né? Porque o que o pessoal da esquerda costuma fazer? Eles costumam se vitimizar, atrás de compaixão, né, e votos, e atrás disso o poder. É que eles têm conseguido ao longo desses últimos anos. E essa compaixão toda eles obtêm na base de lágrimas de autopiedade. Você vê, a autopiedade excessiva é uma característica do psicopata. Ele não tem dó de ninguém, não tem compaixão de ninguém, mas tem dó de si mesmo o tempo todo, se acha um coitadinho. Todos eles são assim. Eu lembro a Benedita da Silva, quando era governadora do estado, ela ainda falava dela mesma como se ela fosse uma mulher pobre, preta, discriminada, coitadinha. Quer dizer, é uma coisa incrível. E o Lula, esse sem vergonha, quando estava na presidência, ele lembrava da infância dele em Pernambuco e chorava. Eu nunca vi ele chorar por causa dos 70 mil brasileiros assassinados por ano. Mas eu, coitadinho, passei fome. É uma coisa nojenta. Por aí você já vê o perfil psicológico dessa gente. São criminosos, não é uma pessoa de mente criminosa. Ele, no final do governo, né, numa das idas a Cuba, ele falou que Fidel Castro é um modelo superior de conduta ética. Oh, mas que maravilha! O Fidel Castro começou a carreira dele fazendo assassinato político. Inclusive, foi assim que ele começou, contrataram ele para matar um cara, ele matou, pô. Foi assim que começou. Todas as ditaduras de verdade, Olavo, começam com paredão, com fuzilamento.
Fidel Castro é o maior narcotraficante da América Latina. Né? Os primeiros 700 fuzilados em Cuba, né, 600 eram militares. Ou seja, quando o cara dá um impacto desse, bota 600 milicos no paredão e fuzila, todo o povo se cala. E aqui no Brasil, como é que o governo se prepara para impor sua ditadura aqui de uma forma mais pacífica, vamos assim dizer? O Estatuto de Desarmamento. Né, que desarmou apenas o cidadão de bem. E é um dos assuntos, né, que vai estar. Eu sei que dificilmente vou conseguir chegar lá na Comissão de Direitos Humanos, mas eu quero fazer audiência pública sobre isso. Né? Não só a redução da maioridade penal, o planejamento familiar. Eu, particularmente, Olavo, não sei se estou errado ou não, mas acredito que se fosse um país sério, a pena de morte seria, no meu entender, bem-vinda. Bem-vinda, é a minha opinião. Não sei se é a tua aí, tá? É a minha aqui. Não, a católica sempre foi a favor da pena de morte e pronto, acabou. Como dizer, Roma, a Igreja Católica também aprova, pô. Você sabe que aqui... Se você abole a pena de morte, você decreta o seguinte: nenhuma punição será tão grave quanto o crime. Isso é o absurdo dos absurdos. Você pode evitar a pena de morte, tentar reduzi-la, vamos dizer, reduzir o número de casos, mas ser contra é decretar que nenhum crime terá como punição uma coisa tão grave quanto o próprio crime. E você pode ver como é que é no Brasil, né? Para nós militares, hoje em dia existe pena de morte. Está lá na Constituição que para militar ela se aplica. Tá? No caso de guerra, daí entra a traição. O pessoal tanto elogiou o Snowden aqui. Crime da traição, então o João Goulart tinha que ser fuzilado por causa desse negócio de entregar as provas para o Fidel Castro. Isso é alta traição, tinha que ter um pelotão de fuzilamento, porque se vale para os militares, vale para o comandante supremo das Forças Armadas, que é o presidente da República. Antes de 31 de março, Olavo, uma das manchetes aqui do jornal aqui do Rio de Janeiro, a Tribuna da Imprensa, foi o seguinte, né? Khrushchev apoia Frente Goulart. Khrushchev apoia Frente Goulart. Olha onde nós estávamos. E se essa garotada, por exemplo, que não é que a maioria que está nos ouvindo aqui, tá certo? Mas a garotada que está por lá de fora, se tivesse o cuidado de uma biblioteca e pegar os jornais da época, antes então de março, só de março, eles vão ver os absurdos, a situação que estava o Brasil parado. E por que as mulheres foram para as ruas? Porque num regime comunista não tem essa história de família, não tem propriedade privada, por isso que os proprietários não apoiaram os militares, apoiaram o movimento. Tanto é que depois que foram escolher o militar para governar, porque ninguém queria governar, ninguém queria pegar essa batata quente. Até que o militar, inclusive, ele estava pensando, né, que o Congresso fosse fazer a sua CPC e não fez. O militar foi obrigado a fazer a CPC depois. Os militares na época foram tão honestos que eles não escolheram para lançar o presidente um dos que participaram do golpe. Pegaram um cara que não tinha participado, que era o Castelo Branco. Sim. Assim, ó. E ele tenta pregar mentira. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, deputado. É o seguinte: embora esteja crescendo o eleitorado antipetista, o eleitorado revoltado com toda essa roubalheira, essa sangueira que acontece pelo Brasil, apesar disso, existe um fator temível, que são as maquininhas de votar. Você sabe que a empresa que faz essas máquinas, ela aqui nos Estados Unidos está sofrendo processo, ela já foi multada várias vezes, multas enormes por fraude. Outra coisa, quando houve a eleição na Venezuela, então eles convidaram para ser observador internacional, para avaliar a lisura das eleições, o ex-presidente Jimmy Carter, o qual é um acionista da empresa que faz as maquininhas. É evidente que ele disse que a eleição foi uma maravilha. Tá certo? Então, sempre tem isso. As maquininhas de votar são a última esperança do PT. O que nós podemos fazer para contornar esse problema? Olha só, Olavo, mais ou menos 7, 8 anos atrás, aí, na Comissão de Constituição e Justiça estava sendo votado um projeto nesse sentido. Mantém o voto eletrônico, mas do lado ali tinha o voto impresso. Quando você apertava o OK, o voto impresso era cortado e caía na urna. E daí você ia poder, então, de forma aleatória, fazer uma recontagem. E se tivesse problema, a recontagem ia tudo em cima do impresso. E foi praticamente unânime. Não só o PT, como o PSDB, foram contrários ao projeto.
E daí começa a alegar que é custo, não sei o quê. De vez em quando, fico preocupado com o PSDB, porque que oposição é essa? Né? Por exemplo, na questão da votação da Comissão da Verdade, eu falei para alguns do PSDB, o que vocês têm a ganhar votando essa patifaria? Porque o pessoal que apoia essa sacanagem aí é o pessoal que vota no PT. Eles apoiaram. É a mesma coisa quando se votou lá a taxação de nativos. Foi o mensalão, né? O mensalão é que aprovou. Inclusive, se tiver algum aposentado nos ouvindo aí, olha teu contra-cheque. Se está descontando, ou pensionista, né? Tem lá o desconto de INSS, que varia de 9% a 11%, 8% a 11%. Você deve esse desconto ao pessoal que recebeu uma grana do PT para votar para você ser taxado e começar a pagar até hoje. E nesse momento, o PSDB também votou favorável, porque no passado, o PSDB era favorável à taxação e o PT não. E depois o próprio João Paulo Cunha, numa entrevista, que ele foi sempre da casa, ele conduziu essas votações, ele falou que no passado era contra para a questão política, ou seja, questão de poder. Confirmou qual é o oxigênio do PT. É mentira. Sem mentir, sem enganar o povo, sem falar que vai levá-lo ao paraíso, sem ele fazer nada, ele não chega a lugar nenhum. O que eu me pergunto, e não sei a resposta, é se, fora da via parlamentar, existe alguma via judicial para a gente impor o voto impresso. Porque se houver esta via, o próprio povo pode tomar a iniciativa. Eu não sei se existe. Vocês sabem? Não, eu confesso que não sei, Olavo. A justiça, às vezes, você vê, né? O Conselho Nacional de Justiça resolveu estuporar a Constituição na questão da união civil de pessoas do mesmo sexo. A Constituição diz que a união civil é homem e mulher. O Estado tem que facilitar o casamento. O Conselho Nacional de Justiça decidiu, porque nós não havíamos decidido isso, resolveu impor isso daí. Agora, eu acredito, eu não quero ofender ninguém aqui, né? Mas o nosso judiciário já está sendo aparelhado há algum tempo. Há muito tempo, é. Tá? Então fica difícil você pensar em um judiciário no momento certo, né? Dá um grito. Agora, eu faço um apelo aos companheiros do judiciário. Se eu não me engano, lá para o dia 20 de abril de 64, o manchete dos jornais foi o seguinte: Castelo Branco garante o funcionamento do judiciário. Ou seja, antes de 64, 31 de março de 64, o judiciário chegou a um ponto que não funcionava mais. O negado estava se lixando, né? E cai andando para tudo que acontecia, qualquer direção deles. Estamos caminhando para esse mesmo destino. Okay? Porque um regime de exceção, só quem é do partido ali é que se dá bem. O resto vai cortar cana e vai dar graças a Deus se não levar umas bordoadas. É para isso que nós temos. Se tiver cana para cortar, porra. Nem isso vai ter. Você vê, olha só o exemplo mais claro dos cubanos. Eu tive por 3 vezes com a Ramona, nessa cubana que desertou, e foi muito bem acolhida pelo DEM. Lá, basicamente, o Ronaldo Caiado é que conduziu esse trabalho lá, muito, muito bem feito. Ela contando algumas coisas. Você pode ver, ela deixou uma filha em Cuba, aí ela tem pretensões de ir para Miami, que tem lá um namorado, um marido, que é o direito dela. Um deputado do PT foi na tribuna e esculambou com ela. Inclusive falou um absurdo, né? Que a Ramona queria levar pessoas estranhas para dentro do alojamento. Ô, Olavo, como é que você pode levar alguém estranho para dentro do alojamento se é proibido de sair do alojamento? Inventa qualquer coisa. Uma pessoa humilde perguntou para mim, me vendo trocar nesse assunto, né? Por que não foi de Cuba para Miami? Poxa, o pessoal tem que entender que quem está em Cuba não sai. A não ser se trepar num toco de bananeira, né? E enfrentar os tubarões ali. Aquela região ali entre Cuba e Miami é perigosíssimo. O número de pessoas que ali morreram afogadas ou comidas por tubarões é um negócio impressionante. Quer dizer, que para cada 100 cubanos que saem de lá, chegam em Miami uns 10 ou 15. Os outros morrem. Né? Quer dizer, é fácil dizer, por que você não vai para Miami? Até parece que é um voo de primeira classe, né? Tem um iate lá esperando para levar para Miami, porra. O pessoal é muito cínico e cruel. Inclusive, o Raul Castro, eu fiz uma brincadeira com o pessoal do gabinete meu, né? Eu reuni o pessoal do gabinete aqui no Rio de Janeiro. Eu faço um bate-papo todo mês com quase todos, né? E a exemplo do Raul Castro, eu autorizei o pessoal do meu gabinete a comprar Ferrari. Porque agora em Cuba, né, você pode comprar carro.
Então, o cubano tem tanto meio para comprar carro, como o meu assessor ganha 2, 3 mil por mês, tem para comprar uma Ferrari. Então, é a propaganda do regime, né, que chega na imprensa aqui, e a imprensa não esmiuça, simplesmente fala, houve uma abertura em Cuba. Agora, o que essa esquerda que está aí sempre quis foi colocar um regime semelhante de Cuba aqui no Brasil. Não, e o pessoal parece que não acorda para isso. Impressionante. Você vê que ao longo dos últimos 20 anos, a única vez que a Folha de São Paulo publicou alguma coisa sobre matança de gente na China, fui eu que pressionei. O Otávio Frias Filho mandava um e-mail atrás do outro para ele. Daí um dia ele publicou uma coisinha só por desencargo de consciência. Mas o povo não recebe informação do que está se passando na China, em Cuba, na Coreia do Norte. Você tem um bloqueio de notícias inconvenientes. Isso é toda a mídia que faz isso. Então a mídia colabora, faz o silêncio obsequioso para esses partidos da esquerda, e a esquerda ainda a acusa de ser direitista. Há 3 anos, quando morreu aí o ditador norte-coreano, o PCdoB fez uma moção de solidariedade, de pesar, e encaminhou a embaixada. Um documentário que era obrigatório chorar em público pelo cara. Todo mundo chorando, o país inteiro, esfregava cebola nos olhos para chorar, pô. E o cara é um monstro. Outro dia apareceu ali, vamos dizer, quando teve o aniversário do falecimento do Mao Tse Tung, fizeram um altar do Mao Tse Tung, as pessoas se ajoelhavam na frente, porra. Agora você imagina amanhã fazer um altar da Dilma e todo mundo tem que ajoelhar na frente. Vai ser uma beleza. Se depender do PT, Olavo, eles vão tirar o Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, botar lá o busto do Fidel Castro e escrever embaixo, tributo à democracia. Pois é, mas o Lula, quando ia lá para o Nordeste, o povão não ia lá para ele fazer imposição de mãos. Ô, presidente, estou com hemorroida, faz imposição de mãos aí para me curar, né? Foi assim, porra. Como é que está o nosso tempo, Olavo? Como é que está o nosso tempo ainda? Você não pode cansar aqui os nossos poucos telespectadores aí que estão tendo a coragem de nos enfrentar e nos ouvir agora aí, tá certo? Por falta de um programa melhor, com toda certeza. Que, pelo menos que melhor que Big Brother nós somos. Tem programa melhor. Aqui a pessoa pode obter informação. Você vê o que está acontecendo. Na Venezuela faz uma semana que está tendo matança. Diz que já morreram 3 mil pessoas, que tem protesto violentíssimo da massa contra o governo. Na mídia brasileira não está saindo uma linha. Uma linha. Quer dizer, estão escondendo a matança venezuelana neste momento. Eu considero os donos de mídia no Brasil criminosos, todos eles. Eu que disseram no Foro de São Paulo que durante 16 anos esconderam a existência do Foro de São Paulo. Eu falava, pedia, implorava, escrevia, não adiantava nada. Você vê no próprio jornal que eu trabalhava, que era o Globo, eu escrevi sobre o Foro de São Paulo várias vezes, daí veio o diretor de redação, Luiz Garcia, para tentar me desmentir. Eu tive um debate com ele e ele saiu muito mal, saiu com o rabo entre as pernas, cala a boca, nunca mais encheu o saco. Daí o que aconteceu? Cortaram a minha coluna no Globo, não pode falar do Foro de São Paulo, pô. A grande mídia, né, está cavando a própria sepultura. O Lula também, presidente, um artigo contando uma história. Os caras montaram uma ONG no Rio Grande do Sul, a ONG pegou 23, pegou um dinheiro lá, não lembro quanto era, entregou para a filha do Lula e fechou. No dia seguinte, eu escrevi um artigo sobre isso, perdi minha coluna na 0 hora. O diretor teve a cara de pau de mandar um recado. O senhor não está cumprindo as normas éticas que orientam o nosso jornal? Eu falei, a norma ética é a puta que eu pariu, você me desculpe, mas norma ética, pô. Eu tenho que esconder a verdade, agora é norma ética. De vez em quando eu torturo o pessoal de esquerda lá com verdade, lá em Brasília, né? Uma das últimas também idas do Lula deles. Uma das últimas idas do Lula na Venezuela, também como presidente, ele falou que na Venezuela podia faltar tudo, menos democracia. E a imprensa deu o maior destaque, essa frase maravilhosa dele. A Venezuela é um modelo, Cuba é outro, pô. Esse pessoal é muito cínico, não tem jeito. E conversar com um psicopata é tempo perdido. Nós temos aqui que denunciá-los, né? E tem que tirar esses caras de lá de cima de qualquer jeito e não deixar voltar nunca mais. Tem que queimar a reputação. Eu não sou a favor de perseguição, nem de prender ninguém, mas para esses caras não precisa prender. É só contar o que eles fizeram.
Mas olha, você vê, os militares estiveram no poder durante 20 anos. Pergunta para mim, quantos documentários para mostrar os horrores do comunismo eles fizeram? Nenhum durante 20 anos. Eles têm inibição de falar contra o comunismo, porra. Fica lá 20 anos e eles fizeram muita coisa boa na economia, mas politicamente eles se suicidaram. Porque se você assume o poder e você não queima a reputação do seu inimigo, pronto, mais dia menos dia ele levanta do túmulo e acaba com você. Que foi exatamente o que aconteceu. Eles tinham intenção de fazer propaganda. Agora aqui, Olavo, tem um projeto de lei do deputado Chico Alencar e também o Ministério Público Federal quer mudar o nome da ponte Rio-Niterói. A ponte Costa e Silva, né? Segundo o Chico Alencar, Ponte Betinho. É um cara que, um dos fundadores da AP, Ação Popular. E o Carlos Marighella? Os grupos mais violentos aqui, responsável por uma bomba no aeroporto do Guararapes, em 68, que matou lá um jornalista e matou também um almirante, deixou 12 pessoas. Eles construíram a ponte e a gente não sabia, a gente pensa que foi o Costa Silva. Agora, o que é o desafio aqui, né? Minha ponte é uma obra de Lula para cá. A ponte é, Olavo, uma obra de Lula para cá. A grande obra de engenharia foi o mensalão, porra. Aquilo é uma coisa de gênio, a gente tem que reconhecer. Né? Teve proposta, né? Para mim me ofereceram, Olavo, o aeroporto, a superintendência do aeroporto Santos Dumont. Eu acho que os caras estavam de porre quando foram oferecer para mim. Tanto é que, no primeiro momento, um mês depois, eu vomitei essa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, quando eu estava discutindo o fim do nepotismo. O fim do nepotismo. Eu até falei o seguinte, né? Minha mãe nunca tem empregado comigo, está viva, tem 87 anos, está lá em Eldorado Paulista, Vado Ribeira. Eu até falei o seguinte, né? O nepotismo, né? Se eu pego a minha mãe, por exemplo, e boto para trabalhar comigo e pagar 2 mil por mês, isso é um crime. Mas se eu pego a minha mãe para tomar conta da cantina do aeroporto Santos Dumont, onde um pão de queijo custa R$ 4,50, um suco laranja custa 7, um misto quente custa 14, e ela vai faturar 200 mil livros por mês, isso não é imoral, isso é legal. Então, eu dei esse exemplo de nepotismo, inclusive depois eu botei em cima das outras concessões. Né? Tem colega nosso aqui que tem concessão de meio de comunicação. Em alguns casos, fatura milhões por mês. Então, esse cara é legal, ele enche os parentes nas concessões, sem problema nenhum. Agora, desgraçado da minha mãe, para ganhar 2 mil por mês para mim, para comprar a fralda geriátrica dela, tá errado, tá? Mas para comprar a fralda geriátrica dela, ela e eu passamos a ser criminosos. E naquela época, a Veja deu uma porrada em mim, né, que botou a manchete seguinte, né? E as amantes, como ficam? Deputado Jair Bolsonaro vociferando contra o fim do nepotismo. Eu não falei contra o fim do nepotismo. Responder, não tenho amante nenhuma, não conheço a sua mãe, rapaz. E daí eu comprei minha empresa, fechou em cima de mim, né? Porque antes de terminar, ainda falei lá, né? E olha que tem colega deputado aqui que a amante é mais feia que a mulher. E daí a empresa veio para cima de mim. Então, o que acontece? O Estado de São Paulo, naquela época, fez uma matéria de um quarto de página, nota 10. Contou o que foi realmente a minha posição dentro da comissão. Mas nenhum jornal mais publicou. Assim como, por exemplo, quando eu falo que eu trabalhei para eleger Severino Cavalcante dentro da Câmara, o pessoal fala, porra, elegeu um corrupto que pegava, em vez da gorjeta, buscava dinheiro lá nos restaurantes da Câmara. Mas o outro lado, Olavo, era o Luiz Eduardo Grinhal, o homem de 4 bilhões de reais. Pois é. Ou era o Severino, ou era ele. Eu tinha que escolher. Eu costumo dizer às vezes, né? Você quer aí ter uma noite de amor com o negão ou com o japonês? Tá certo? É melhor o japonês, né? Que tudo é pequenininho, né, porra? É brincadeira. Não é racismo, isso é brincadeira, tá ok? Tá fazendo propaganda pro pessoal afrodescendente aí. E o Severino era o japonês da história. O outro lado era o negão, né? Era o Grinhal, que imagina ele presidente. Inclusive, vou te contar uma coisa aqui, para um outro programa. Acredite se quiser, né? Eu tenho como provar, hein? Então, cuidado, porque assim como vocês gravam, o outro lado pode gravar também. Como eu falei que tinha uma bomba para escrachar o Luiz Eduardo Grinhal, inclusive está na internet, né? O melhor discurso de Bolsonaro, 10 minutos. Então, para eu poder usar a tribuna no dia, eu vim candidato a presidente. Porra, eu estava preocupado em não ter até nem o meu voto, dada tanta pressão que existia dentro da Câmara. Mas acabei tendo 2 votos. E fui para uma reunião particular
numa sala, né, na Asa Sul, lá de Brasília. Uma sala não tinha nada, tinha umas cadeiras assim, uma mesa, até chegou um cara com uma bandeja na mão, né, pra mim, né? Tinha lá umas bebidas e umas besteirinhas de salgadinho, né? Eu olhei pra cara dele e falei, ô, companheiro, só tô respirando aqui porque sou obrigado a respirar. Leva essa porra embora. Lógico, tem lá um balão de Cinderela, o cara lá me bota nu, já imaginou? Vem um negão, ou um japonês, tira umas fotografias, como é que eu fico? E acabava comigo. Eu estava preparadíssimo, né? Preparadíssimo. Chegou o Grignal e conversamos por uns 40 minutos. E daí muita coisa saiu. Chegou ao ponto de falar, o que você quer? Ele não falou dinheiro, não. O que você quer? Não, qualquer negócio, o presidente, depois a gente resolve. Problema de militares, nós temos uma medida provisória 2215, né? Para ser votada aqui. Desde 2000, Olavo. Ela vai fazer 14 anos agora, final do ano, 14 anos sem ser votada. Até isso entrou na pauta de discussão. O que você... Não, a gente resolve, a gente vota. Eu vou acreditar num porra desse? Mas nem por um cacete. Agora, colhi o que queria. Colhi o que queria dele, tá certo? O que eu achei que eu colhi muita coisa. E fui. E ele ficou meio na dúvida e fui para a tribuna. Na tribuna, lá, vale a pena tu ver os 10 minutos. Eu esculacho com ele, mas não, você é feio, você é careca, você é barrigudo, você é homofóbico, você é racista, você é fascista. Não, as verdades dele. As verdades da vida dele. Falei coisa de Celso Daniel, né? Falei do Bolsa Ditadura, falei uma porrada de coisa dele. E então houve segundo turno. E no segundo turno, lá, ele teve menos votos do que no primeiro. Menos votos do que no primeiro. E o Severino acabou ganhando. Ele fez aquela cagada lá daquele cheque de 7 mil reais. É coisa para vereador do interior, né? 7 mil reais é para vereador, porra. Não pode, porra. Não é para deputado. Eles ficam até com vergonha. Porra, o corrupto aqui está se desqualificando, está manchando a instituição, porra. Não se faz mais corrupto ultimamente. Porra, essa coisa... Eu tenho uma dúvida. E mudando um pouquinho o foco do negócio, tem uma dúvida aqui que me atormenta faz meses. Vamos supor que o senhor seja o candidato, seja eleito. Nós sabemos que o Estado brasileiro está todinho aparelhado por esse, não só pelo PT, como pelos outros partidos de esquerda. Eles dominam o funcionalismo público. Então, alguém que ocupa um cargo eletivo, chega lá e está cercado de inimigos que vão boicotar por tudo quanto é lado. Então, quer dizer, tem que haver um projeto de desmantelar esta coisa. O que o senhor está pensando nessa base? Porque senão o senhor sobe lá, fica como um pato sentado e fica todos os funcionários acabando com o seu governo. Esse eu acho que será o grande problema do próximo presidente se for eleito um antipetista. Você se referiu à Comissão de Direitos Humanos ou a uma presidência, alguém que chegue à presidência da República? Não, alguém que chegue à presidência da República. Olavo, eu tenho falado, eu já falei com alguns candidatos aí. Olha, comece a se aproximar dos militares. Por quê? Para você governar ao lado da lei e da ordem, você vai precisar de uma força do teu lado. Sem dúvida, sem dúvida. O papo não vai dar. Achar que vai fazer acordo com o legislativo e não sei o quê, não vai dar certo. Você vê uma coisa, vamos supor que a Dilma não seja reeleita. O que ela pode fazer para quebrar o Brasil de vez e o bando dela continuar lá? Ela simplesmente desliga as termoelétricas. Deixa só queimar o que tem de resto de água das hidrelétricas. Vai chegar o cara quando assumir em janeiro, está morto, não tem água, o Brasil vai parar. Vai ter um caos. A gente não sabe onde vamos chegar. Pô. Então, repito aqui, a aproximação com as Forças Armadas, que tem o dever constitucional da garantia da lei da ordem, eu não estou insuflando ninguém a fazer isso, mas tem a obrigação, o pessoal tem que se aproximar. Que nós só somos lembrados, nós militares, na hora do velório. Quando tem uma festinha qualquer, bolacha maisena com que suco, nós não somos lembrados. Mas porra nenhuma, a gente vai levar só porrada. É só porrada. Inclusive, eu fico chateado, eu tenho uma linha de... A questão dos meus colegas militares, a minha turma já é divisão hoje em dia. É lógico que eu tenho crítica no tocante à atuação de alguns, ele tem no tocante à minha atuação, né? A gente sempre acha que pode ser melhor se estivesse na outra função, mas eu acredito nas Forças Armadas que, mesmo nós sendo o último bastião, né, o último obstáculo para se impor um socialismo no nosso país, ou para se acelerar a imposição do socialismo, eu acredito que o nosso pessoal vai dar a mesma resposta de 1964, até porque, né, nós somos pressionados pela sociedade. Olavo, eu tive muita amizade com o então presidente João Batista de Oliveira Figueiredo,
depois que ele deixou a presidência. Até porque eu fiquei conhecido em 86, né, quando era da criação na revista Veja, na sessão Ponto de Vista. Ele falou uma coisa, eu perguntei para ele uma vez, né? Ô, presidente, o senhor não pensa em vir candidato a presidente? Eu era um capitão jovem ainda, pô, não tinha nada na cabeça, né? Hoje tem pouca coisa, naquele tempo tinha menos ainda. Ele pegou aquela grosseria toda, ele, qual é? Tá maluco? Como é que eu vou negociar com um congresso desse? Naquela época, o congresso de hoje é mais profissional. Naquele tempo você tinha ainda grandes oradores. Hoje você tem grandes negociadores. E ele me disse, complementando a conversa lá, que muita coisa eu guardo dele, né? Ele falou o seguinte, ainda vai chegar o dia que a população vai nos pedir de joelhos para voltar. E não é ditadura, não. Por isso que o pessoal fala muito de ditadura. Porque eles querem passar a mensagem seguinte, se militar voltar, todo mundo vai ser torturado. Agora você, jovem, está ouvindo? Pega outro parente da idade aí do Olavo de Carvalho, que ele falou que tem 67, e conversa com ele, vê como era naquela época. Problemas tínhamos, mas não como temos hoje. Hoje você está preso em casa. Eu, por exemplo, no Rio de Janeiro, só saio daqui agora para qualquer lugar se tiver alguém morrendo aqui em casa. Se eu puder dar um melhoral para ele aqui, jogar uma água fria, baixar a temperatura, eu faço, eu não vou. O crescimento da criminalidade depois de 88 é um negócio absurdo. Você não tinha nada disso no tempo da ditadura, no tempo você tinha segurança para todo mundo, exceto para aquela elite esquerdista. Agora mudou. Agora só tem segurança para a elite esquerdista e o resto pode morrer à vontade. Eles pregam o desarmamento, mas andam com carro blindado e com segurança. Tremendo cara de pau. Eles tinham que dar exemplo. Muita cara de pau. Tem que dar exemplo.